Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos dar continuidade na aula anterior que eu parei sobre, a gente estava falando sobre DNA recombinante e eu parei nesta parte aqui que eu ia falar dos três tubos, né? Eu cheguei a comentar o que é, qual hormônio nós iremos utilizar, falei sobre o que é um plasmídio, falei também sobre uma enzima de restrição. E no última aula eu parei aqui, né? Falei a modificação, né? Que nós tínhamos um DNA, uma linha de DNA que tinha um gene. Esse gene recombinante, esse gene ele me falaria sobre a construção sobre uma ampicilina que tinha na bactéria, no plasmídio da bactéria, e que nós modificamos a partir da enzima de restrição que fez o corte, e aí através desse corte ela cortou no meio, né, a endonuclease, e aí retirou aquele meio e colocou o nosso gene descrito no meio, tá? Então foi isso aqui. Aí depois comentei aqui essa parte, né, e paramos aqui sobre os tubos. Então, para que o processo de enzima de restrição ele aconteça, lembramos que eu falei que no laboratório são 3 tubos de ensaios que a gente precisa, são esses 3 aqui da imagem, e que nós precisaremos misturar para que aconteça de fato aquela ação da enzima entrar no processo para fazer o corte e tudo mais. Então vamos lá. Primeira coisa, então, como os tubos vão estar separados, nós precisamos misturar. Não tem uma ordem certa. Então o que acontece? 3 tubos nós iremos misturar em um só. Então nós iremos aqui, vou fazer aqui embaixo. Então nós temos 3 tubos. Então deixa eu colocar aqui. Vou pegar a cor branca. Então lá o primeiro tubo, temos um outro tubo. Nesse tubo nós vamos misturar aqui a enzima. Nós iremos misturar também o plasmídio. E mais acima, nós iremos misturar o IGH, o hormônio do crescimento. Então esses 3, eles vão ficar misturados em um tubo só. Não tem uma ordem certa. E aí eles vão se misturar. Então pense, se eu coloco o IGH dentro de um tubo que contém o plasmídio, ainda não vai acontecer nada. Porque para o GH entrar no plasmídio, precisa primeiramente da enzima de restrição e no plasmídio. Então o processo ele segue da seguinte forma: quando eu misturo os 3 tubos, qual é a sequência que é dada? Aqui, então, na primeira etapa, primeira coisa, quando tudo está se misturado, isso aqui tudo, primeira coisa, a enzima ela vai chegar até o plasmídio. E aí, lá de novo, vou fazer aqui, né? Dentro do plasmídio. Lembrando que isso aqui é a fita de DNA, né? Que está em círculo. E então, esse é o plasmídio. E aqui nós temos uma coisa que é a origem, né? Que não mexe, a ORI. E aí aqui, né? Que eu estava falando mais ou menos dessa posição, era o AMP. Então, dentro do tubo está acontecendo esse processo. A enzima, vou colocar aqui a enzima nessa cor aqui. Então, a enzima, ela vai entrar dentro do plasmídio, mais especificamente nesta região onde está o AMP, vai chegar no AMP aqui. Então, vou ampliar isso aqui para cá. Dentro do AMP tem umas sequências de letrinhas que tá me dizendo que isso aqui é ampicilina.
Lembrando que a adenina se liga a timina, citocina se liga a guanina, timina se liga a adenina e assim vai. Igual eu expliquei no vídeo anterior. Então isso aqui está me dizendo que é AMP. E aí a enzima vai vir aqui nessa região mais especificamente, vai cortar em processo chamado endonuclease. Endonuclease, então vai cortar aqui, vai cortar aqui. Vai eliminar essa parte do meio. Eliminando essa parte do meio que era AMP, aqui, que era AMP, a enzima de restrição cortou. Aí que acontece? Nesse momento, como o IGH está também dentro do tubo, lembrando que eu estou falando isso aqui, ó, e essa visão que eu estou demonstrando, essa explicação, isso aqui acontece tudo aqui dentro. Tudo isso aqui dentro. Então, isso aqui tudo está acontecendo dentro do tubo. Então, dentro do tubo, nós temos o IGH, o plasmídio e a enzima. Ok. Eles estão tudo misturado. Milhões de cada coisa. Milhões de IGH, milhões de plasmídio, milhões de enzima. Ok. Aí, a primeira etapa é que acontece dentro do tubo. A enzima, ela vai até o plasmídio. Dentro do plasmídio, especificamente na região da onde a gente quer modificar. Lembrando que a enzima de restrição, ela é específica para cortar algo específico. Então, existem vários no mercado que você pode comprar pronto, o tubinho, só de enzima, e aí ele vem pronto dizendo lá na embalagem para que ele serve, para quais regiões ele vai cortar, para quais bases nitrogenadas ele vai cortar especificamente. Lembrando que a base nitrogenada é o que dá o DNA. Então o DNA ele é feito de um grupo fosfato, uma pentose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada, que pode ser uma das 4 que eu citei. Adenina, timina, guanina, citocina. Um desses 4 vai dar uma das bases nitrogenadas, que uma grande quantidade de bases nitrogenadas vai te dar um gene que vai dizer a criação de algo, tá? Então, esta enzima que nós estamos falando é uma enzima específica. Essa enzima específica, ela sabe que vai me cortar algo relacionado ao ampicilina. Então, ela vai na região da ampicilina especificamente, chega lá, faz o corte endonuclease, cortando no meio, deixando então o meio sem nada. E aí, neste lugar dentro do tubo também, porque o GH está lá, o IGH ele vai na região onde está cortado, o IGH, ele vem aqui onde não tem mais nada. E aí aqui que tava só com essas letrinhas, né? Então tava com A, T e TA. E aí ele classifica colocando outras coisas. Então dei o exemplo aqui disso aqui. E agora isso aqui, né? Lembrando que essas letrinhas não tá corretamente certo, é só um exemplo para explicar. Mas então isso aqui seria já o IGH, que está o quê? Dentro do plasmídio. E aí, isso aqui é o processo de acontecer. Isso aqui. Beleza. Só um detalhe. Então, esse aqui é o processo correto, né? Do tubo, que acontece dentro do tubo. Então, eu tinha 3 tubos separados. E aí, eu misturei. Esses eram os 3 tubos, IGH, plasmídio e enzima. Misturei os 3 juntos, virou um só. E aí, para acontecer de fato que essa enzima faça esse processo que eu descrevi aqui, para que isso aqui aconteça de fato, na hora que você mistura os 3, acontece um fator aqui. Esse tubo primeiro precisa estar em 1 hora, durante 1 hora, ele precisa estar em uma temperatura de 37 graus. Então, na hora que eu misturo os 3 tubos, durante 1 hora, ele precisa estar em uma temperatura de 37 graus. E aí, se ele tiver em uma temperatura de 37 graus, se a gente ampliar esse processo que eu descrevi, ele está acontecendo, modificando o plasmídio. Beleza, depois de 1 hora, esse processo que eu citei aqui sobre a transformação, ele já vai ter acontecido. Ótimo. Beleza, ele já vai ter acontecido. Aí, precisamos, então, entrar na segunda etapa, que é o seguinte. Eu vou escrever aqui do lado. Eu falei que aqui, ó, imagine que essa aqui é a linha de DNA.
E aí, aqui em azul, era a linha que descrevia sobre a ampicilina. Vou falar bem devagarzinho aqui. Na linha branca é a linha do DNA e aqui isso aqui tudo é linha de DNA, mas aqui especificamente é uma região da linha de um DNA que está descrevendo um gene. Esse gene de ampicilina. E aí continua a formação dessa linha de DNA com todas as letrinhas. Beleza. Aí, o que acontece? Quando a enzima, que eu vou colocar em verde, ela corta, lembra que eu falei que ela corta endonuclease? Ela faz esse corte assim, ó. Pega isso aqui e exclui. Então, é um corte, literalmente. E por ser um corte, o que acontece? Na hora que corta, então eu vou fazer outra linha aqui. Outra linha de baixo. Agora em vermelho. Ficou sem nada. E o que vai ser preenchido com base na enzima específica? Ela vai colocar aqui a sequência do IGH. Beleza. Isso num processo de 1 hora 37 graus. E aí vai dar continuidade na linha de DNA aqui, conforme que estava em cima. E aí, lembrando, isso aqui, ó, precisamos de uma segunda enzima. Então a primeira enzima foi cortada, cortou o DNA, colocou outro genoma, outro gene relacionado a IGH. E agora ele precisa ser fechado. Como assim ser fechado? Porque ela cortou. E aí ficou esse espaço aqui, ó, sobrando. Então precisa juntar as conexões, senão não dá certo. Então isso aqui, ó, precisa juntar sim, fazer essa junção. Para isso acontecer, vai entrar uma outra enzima em outro processo. Então no primeiro tubo, nos 3 tubos a gente misturou, ocorreu esse processo do corte, o IGH entrou e aí agora vai precisar da segunda enzima em outro tubo. Então naquele tubo que tinha os 3, aqui os 3, IGH, plasmídio, enzima, aconteceu. E aqui vai ter um outro tubinho. Nesse outro tubo, nós temos uma enzima que se chama DNA ligase. O que é a DNA ligase? A DNA ligase vai fazer com que o processo faça a ligação dessa região onde foi cortada. Então, o que acontece? Aqui eu vou pegar essa DNA ligase e vou colocar junto com o tubo que tem os 3 componentes. E aí quando eu coloco o DNA ligase ele vai vir aqui, ó, vou ampliar, vai vir aqui e vai fazer a conexão do novo gene para o gene antigo. Então o gene antigo foi excluído e colocado novo, e aí ele vai fazer essa junção aqui, ó, fechando e dando a sequência perfeita desse DNA. E uma vez fechada, tudo legal, o plasmídio está modificado. E aí aqui, DNA ligase também precisa de temperatura. E agora, diferente do outro, aqui é em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, você coloca a DNA ligase e aí ela faz esse fechamento. No processo anterior, precisaria colocar 1 hora, durante 1 hora, 37 graus, mantendo durante 1 hora, para acontecer esse processo de troca, de corte, tá? A crivagem. Beleza. E aí, aconteceu esse processo, aí finalizou. Aí DNA ligase entra depois, faz a junção, fecha com o novo gene do hormônio do crescimento. E aí agora, de fato, aquele plasmídio, ele tem aqui uma origem. E aqui agora não é mais ampicilina, é IGH. E agora esse plasmídio que está dentro de uma bactéria, que no momento ainda não está dentro de uma bactéria, porque a gente vai devolver ela para a bactéria. Então o plasmídio eu vou devolver ele para a bactéria modificado. Agora a gente precisa testar. E como é que faz para testar? Então, o que a gente vai fazer? Fez todo esse processo. Vou precisar do seguinte componente agora.
Vou precisar de uma placa de Petri. Placa de Petri. Essa placa é onde eu vou colocar a modificação. Então, peguei a placa, vem aqui no tubo da modificação. Então, esse tubo aqui, agora, que está com esse processo que eu falei das modificações aqui, com as 3 divisões, está modificado. Vou pegar uma pipeta, então vou pegar uma pipeta. Vou vir aqui nesse tubo que está os 3 componentes modificado. E aí eu vou pegar a pipeta. Vou extrair dele o componente do plasmídio. Então vou pegar o plasmídio. Vou vir para cá. Vou pegar uma bactéria, que é a Escherichia. É aquela que a gente falou inicialmente. Essa bactéria que ela tem um plasmídio, que ela tem um DNA cromossômico dela normal. Vou colocar nesta bactéria agora o plasmídio modificado. Beleza, coloquei o plasmídio modificado. Vou pegar esta... lembrando que não é só uma bactéria, são várias bactérias que vai acontecer esse processo. E eu vou pegar o plasmídio, vários plasmídios, e vou colocar em várias bactérias. Eu falei uma para exemplificar a didática, mas são várias. E aí eu vou pegar uma bactéria, no caso, para simplificar. Vou colocar o plasmídio nela. Vou pegar esta bactéria que eu coloquei o plasmídio. E eu vou colocar essas bactérias na placa de Petri. E aí aqui, ó, essas bactérias, tá aqui. O que eu vou fazer? No meio, para mim testar, aí questão de raciocínio. Ó. Eu preciso fazer com que, primeiro, essa colônia de bactérias modificadas pelo plasmídio cresça, crie uma colônia. Então o que eu vou fazer? Coloco essas bactérias, coloco aqui no meio nutritivo para essa bactéria, um meio nutritivo, espalho esta bactéria aqui na placa, fora, pego esta placa, coloco ela em um lugar específico, e aí no lugar específico esta bactéria ela vai crescer. Coloco a bactéria, deixo por 24 horas. Então, vou voltar ao processo. Peguei uma bactéria, coloquei o plasmídio modificado. Depois que eu coloquei o plasmídio modificado, vou colocar numa placa de Petri. Esta placa de Petri, vou colocar o meio nutritivo para que ela se desenvolva, fique maior. E aí, depois que ela ficar maior, depois que ela espalhar ela, coloco ela em um lugar por 24 horas. Depois que eu coloquei por 24 horas, no dia seguinte, esta placa... Vou fazer aqui de novo. Vou fazer divisão de cima para ficar mais fácil, para ficar mais rápido. Esta placa, eu vou perceber um negócio. Que tem várias colônias espalhadas nela, dessa bactéria com plasmídio modificado. Porque eu coloquei no meio nutritivo, então ela vai crescer. Tem vários meios, várias bactérias com várias colônias. O que eu vou fazer? Quando eu ver que essa placa está com várias colônias, vou pegar uma outra placa. Nesta outra placa de Petri, vou pegar uma das colônias aqui, vou passar para cá. Por quê? Porque, primeiramente, vamos pensar. Eu que modifiquei uma bactéria, coloquei o plasmídio nela modificado. Ok. Se eu fizer o processo para ver se vai funcionar de fato ou não,
pode ser que eu perca essa bactéria que eu modifiquei. Então, primeiro, eu faço uma colônia de várias da mesma. E aí, se um das colônias der errado o meu teste, eu tenho outras colônias para fazer o mesmo teste. Se eu fizer esse teste com uma só aqui, por exemplo, e só se eu tiver ela e der errado, todo o teste que eu fiz anteriormente vai ser perdido. Porque eu não fiz replicação dela mesma. Então, meio que eu perco aquele teste todo do enzima e tudo mais. Então eu preciso fazer o quê? Criar uma colônia com várias, pegar uma das colônias, passar para uma outra placa de Petri, e nesta placa de Petri agora, aqui, que é essa colônia que eu coloquei, eu vou colocar também o meio nutritivo, aqui também, e aí com um porém. Aí vamos pausar. Lembrando que, né, lá no plasmídio, lá no plasmídio, eu tinha lá a origem, né? Sempre vou falar disso. E aqui era a ampicilina. Pensa comigo. Aqui era a ampicilina. Bora. Bom, eu preciso testar para ver se a modificação que eu fiz deu certo. Como eu faço isso de uma maneira simples? Nesta placa aqui, que está modificada, ela não contém mais a ampicilina. Não contém mais ampicilina, porque agora aqui é IgH. Ok, é IgH. Bom, se não contém mais ampicilina, o que eu faço? Eu venho aqui, nessa placa, coloco o que meio... O que eu coloco aqui? Além do meio nutritivo, um monte de ampicilina. Um monte de componentes do antibiótico ampicilina. Por quê? Porque pensa, se essas bactérias que eu passei para cá, coloquei o meu meio nutritivo para ver se elas crescem e coloquei também ampicilina, ora, se essas bactérias aqui elas não têm mais o AMP, logo elas não têm resistência. Se elas não têm resistência à ampicilina, logo o meio nutritivo que também contém aqui ampicilina vai matar essas bactérias. Porque se a bactéria não tem resistência à ampicilina, significa que essa ampicilina aqui vai detonar as bactérias que estão aqui nessa placa. Correto? Sim. Então eu faço esse teste. Então eu pego uma colônia, transporto para cá, coloco a bactéria, a colônia, coloco o meio nutritivo, coloco ampicilina aqui nesse meio. Faço o que de novo? Passo para 24 horas. Beleza, 24 horas. Chegou no dia seguinte, peguei lá a placa. Que é a placa. E aí, eu vi que na placa tinha várias colônias. Na placa que a gente colocou meio nutritivo e ampicilina. Se são duas alternativas. Se na primeira, essa aqui é a primeira, acontecer dessas colônias crescerem mesmo assim, o que aconteceu? Significa que lá no plasmídio, você tinha lá a origem e, teoricamente, pelo teste, pela modificação que você fez, era para ser IgH. Mas, se na placa que você colocou anteriormente aqui tinha meio nutritivo e tinha ampicilina também, logo, teoricamente, era para matar as bactérias, porque você fez uma modificação anterior nos tubos, onde a enzima ia cortar a ampicilina e ia colocar o GH no lugar. Logo, essas bactérias, essa colônia aqui, não era para crescer, era para não ter mais nada, era para estar zero, era para no dia seguinte você ver uma placa sem nada. Porém, você viu que cresceu essas colônias. Se cresceu essas colônias, logo, esta modificação aqui com o IgH no plasmídio, ela não aconteceu. Logo, aqui no IgH não é IgH, é ampicilina. Porque se é ampicilina, significa que aqui nesse meio que você fez aqui,
que você colocou meio nutritivo de ampicilina não matou as bactérias, porque a bactéria também tem resistência à ampicilina. Então, o meio nutritivo que contém ampicilina também não matou as bactérias por ela conter resistência. Então, aqui, essa colônia, de fato, ela vai crescer. Tá? Ela vai crescer porque tem resistência à ampicilina. Então, esse é um teste que mostra para você que o processo não deu certo. Ah, mas aí é o fim do mundo, acabou meu teste, estraguei tudo. Não. Se isso acontecer, você vai para a segunda alternativa. Se as bactérias crescerem mesmo assim. Quais são? Vamos voltar aqui. Lembra que na placa, primeiramente você colocou umas bactérias que estavam modificadas com plasmídio, espalhou, meio nutritivo, cresceu várias colônias. Essas colônias, lembrando que você pegou uma só, você pegou esta daqui, mas você tem todas essas aqui ainda para testar. Então, se acontecer das bactérias crescerem nesse processo que você colocou a ampicilina, você vai fazer o quê? Vou pegar aqui agora, vou ter que apagar isso aqui, que virou uma bagunça. Você vai pegar o quê? Uma outra bactéria, outra placa, vai pegar uma outra bactéria, vai passar para cá, vai colocar a bactéria aqui, vai colocar meio nutritivo, vai colocar ampicilina, e aí 24 horas. Ah, no dia seguinte cresceu várias colônias. Então significa o quê? Que deu errado. A bactéria se desenvolveu no meio de ampicilina, logo ela tem resistência à ampicilina. Vou pegar uma outra placa, vou pegar uma outra colônia, vou colocar a colônia aqui, vou colocar meio nutritivo e vou colocar também ampicilina. 24 horas também. No dia seguinte, que bagunça. Vou apagar aqui rapidinho. No dia seguinte, então, você colocou, fez todo o processo de novo, são várias vezes mesmo, pegou lá de novo e viu que desta vez essa placa não tinha nada. Nadinha. Nada. Então, significa que a sua bactéria aqui não tinha resistência à ampicilina, ela tinha um IgH. Porque se aqui no meio nutritivo anteriormente tinha ampicilina e aí não tem mais nada nessa bactéria, significa o quê? Que toda a ampicilina que você colocou aqui, ela matou a colônia toda, porque ela não tem resistência à ampicilina. E aí, zerou. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer? Que essa colônia que você pegou um pouquinho daqui, que foi essa, né? Você passou por uma outra placa, fez ela crescer várias aqui, depois colocou o teste de ampicilina, significa que esta colônia aqui, a colônia como um todo, ela não tem resistência à ampicilina. Então o que eu faço? Eu pego essa bactéria, isolo ela de novo. Vamos lá. Eu vou voltar desde o início depois. Isolo ela de novo, e aí eu coloco ela em outra placa, espalho essa colônia, faz com que essa colônia se cresça depois em outras colônias, em outras placas, e agora toda essa colônia que contém nessa placa não tem resistência à ampicilina, tem o IgH. Vamos recapitular tudo agora. Recapitular. Na primeira placa, a bactéria que tinha o plasmídio veio para cá. Beleza. Aí você colocou meio nutritivo só. Essa bactéria você espalhou. No dia seguinte, 24 horas, você foi olhar a sua placa. Na sua placa tinha várias colônias. Beleza. Você pegou uma outra placa. Nesta outra placa, você pegou apenas uma colônia. Você colocou essa colônia, espalhou ela, e aí, no dia seguinte, ela cresceu. Por que eu faço esse processo duas vezes? Porque se eu pegar essa colônia inteira e jogar para uma outra placa totalmente, se ela de fato der certo, eu perdi ela. Porque se ela não vai ter resistência à ampicilina, ela morreu, perdi o resultado. Então, eu passo para uma placa, espalho ela de novo,
Ela vai crescer, só o que contém nessa colônia é o que tem de modificação. Espalho novamente e aí depois, agora sim, pego a placa, uma outra placa, coloco uma das colônias das colônia anterior, coloco ela só, coloco a meio nutritivo, coloco o que? Resistência à ampicilina e aí 24 horas de novo. Verifico, todos esses aqui 24 horas, né? Verifico no dia seguinte. No dia seguinte eu vi que a minha placa, as colônias cresceram naquela colônia. Significa que o seu plasmídio, ele não tem aqui ele não tem o IgH, ele tem resistência a antibiótico. Então, se ele tem resistência a antibiótico, aqui, obviamente, as bactérias vão crescer, porque ela tem resistência àquela ampicilina. O que eu faço? Para que esse resultado, esqueço essa placa, jogo fora. Volto aqui em cima, nesta placa aqui. Volto aqui, vou pegar uma outra colônia daqui. Vou colocar ela em outra placa. E aí nesta placa, eu vou colocar a colônia meio nutritivo. Espalho ela. 24 horas. Essa placa, ela vai crescer. Vai ter várias colônias daquela colônia. Pego uma outra placa, passo para cá, coloco ela, coloco meio nutritivo, coloco a ampicilina. No dia seguinte, 24 horas, verifico a placa novamente. Aí desta vez eu vi que na placa não tinha nada. Bom, se não tem nada, significa que as bactérias que estão daquela colônia têm GH. Logo, se ela tem GH, não tem ampicilina. E se não tem ampicilina, a ampicilina que tinha na placa matou as bactérias. Logo, o resultado deu certo. Então, se deu certo, e aí, o que eu faço? Eu venho aqui, nesta placa. Qualquer uma dessas colônias, elas têm GH e não ampicilina. Por quê? Porque eu fiz a modificação duas vezes. Primeiro eu peguei uma colônia daqui, segue aqui o processo. Peguei uma colônia dessa aqui, passei para uma placa, espalhei essa bactéria na placa inteira, coloquei só meio nutritivo. Então, a colônia que vai crescer ali, elas são todas iguais. E por que eu faço isso? Porque, de novo, se eu pegar esta bactéria aqui e espalhar uma vez só e já colocar meio nutritivo, se ela morrer como morreu no resultado, eu perdi todo o resultado. Então, eu tenho que espalhar duas vezes para ter garantia de que ela vai dar certo. Por quê? Depois que eu sei que aqui eu espalhei, passei para uma outra placa aqui da frente, esta daqui, e esta aqui eu sei que na hora que eu espalhei uma colônia daqui, que são todas iguais à anterior, se ela vai me dizer que deu certo, como aqui deu certo, então o que eu faço? Eu sei que todas essas colônias, elas são resistentes, elas não têm resistência à ampicilina. Então eu sei que aqui, o que eu vou fazer então? Se aqui eu sei que tem GH, eu vou pegar esta colônia, esta, e vou colocar elas em várias placas diferentes. E aí, aqui que eu vou fazer? Meio nutritivo, espalho ela em todas as placas. E aí, depois eu vou ter várias outras placas com a mesma bactéria. E aí, eu vou ter milhões, milhões e milhões e milhões e milhões e trilhões e bilhões de bactérias que tem o IgH e não a ampicilina. Então esse aí é o processo de um DNA recombinante que é feito hoje para insulina. A insulina é feita desta forma. Pegaram a insulina, passaram para uma bactéria. A bactéria tem agora, ela não tinha resistência a outras coisas, ela tinha no gene dela como criar insulina. E aí ela foi reproduzindo várias vezes, milhões de vezes a insulina. E é assim que é feito, tá bom? Então, desse jeito que faz DNA recombinante. Eu queria mostrar de um desenho mais simples assim, mais tranquilinho, tá? Então, esse processo aqui é chatinho, você precisa dar o vídeo mais de uma vez. Mas esse é o processo. Eu passo uma placa, de uma placa eu passo, coloco meio nutritivo, faço com que ela cresça. E aí depois eu pego ela novamente, coloco em outra placa, coloco de novo, faço com que ela cresça para ter certeza. E aí no próximo processo eu coloco a ampicilina e
o IgH, o ampicilina meio nutritivo, e essa bactéria crescer, significa que tem ampicilina, então aquela colônia não serve. Vou voltar no processo anterior, vou pegar uma outra colônia, e aí vou testar de novo. Se deu certo, aquela bactéria vai morrer, aquela colônia específica. Mas eu sei que eu peguei de uma colônia anterior, então eu pego a colônia anterior, que é a específica da mesma coisa, e eu coloco ela em outra placa, espalho ela várias vezes, e aí eu vou ter milhões daquela bactéria que tem IgH. Esse é o processo. Então, aqui, mostrando dentro do tubo, isso acontece. Esse primeiro passo acontece dentro do tubo e o segundo na placa de Petri. Então, dentro do tubo, IgH plasmídio enzima, lembrando que a enzima é específica para a região que vai ser cortada. E aí, finalizamos aqui a aula de DNA recombinante. Essa aí é o processo, tá bom? Acho que não tem mais nada. Acho que foi tudo relacionado ao DNA recombinante. Então, eu queria mostrar de um jeito mais desenhado, dessa forma um pouquinho diferente, ok? Espero que tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.